todos. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. E, na realidade, não é um estudo. É um bate-papo. Até porque, não sei, meu nome é Tânia, desculpa, né? Apesar que já está ali escrito. Quem já teve a oportunidade de participar de algum bate-papo comigo sabe que eu gosto de falar de família. E, para não mudar, eu vou continuar falando de família. Né? Porque família é uma bênção na vida de cada um de nós. Todos nós temos famílias, todos nós temos problemas, só muda o endereço. Então, vai ser um bate-papo no sentido de mostrar, de transcrever para vocês assim, a importância do que nós estamos fazendo hoje das nossas vidas. Parece que o Erivelto adivinhou o que eu ia falar, quando ele disse assim, hoje não é uma terça-feira qualquer, é uma terça-feira diferente, para despertar dentro de cada um de vocês um dom que todos nós temos, o dom divino, porque nós somos centelhas divinas do Pai. Nós temos que deixar essa centelha ser acesa. E é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade para perceber isso. Porque nós não estamos aqui a passeio. Vocês acham isso? Nós estamos aqui a passeio? Não, né? E quando nós pensamos que nós não estamos a passeio, e nós esquecemos disso no nosso dia a dia, nós temos que começar a pensar desde o momento em que nós tivemos a oportunidade de reencarnar. O trabalho que a espiritualidade tem, inclusive no sábado, se tem alguém aqui que esteve no estudo do nosso irmão Edmilson sábado, ele comentou sobre isso. O trabalho que o grupo da espiritualidade superior tem para que cada um possa estar aqui hoje. A importância disso. E essa reencarnação, esse trabalho todo, principalmente porque ninguém está na mesma família por acaso. São famílias escolhidas, programadas. Então, temos que pensar todos os dias sobre isso. Da importância que nós temos que ter, da responsabilidade. E eu vou falar sobre 3 palavrinhas que tudo envolve, tudo que eu falar aqui, vocês pensam sempre na família, dentro da casa de cada um de vocês, no relacionamento de vocês, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os cunhados, com os sobrinhos, porque todos estão entrelaçados num compromisso espiritual maravilhoso. E como é tão difícil a gente ter essa oportunidade de estar aqui hoje, de reencarnar, e nós temos que fazer o melhor, para que, ao voltarmos para a nossa vida espiritual, nós possamos levar uma bagagem maravilhosa, uma bagagem cheia de luz, uma bagagem de bênção, uma bagagem de progresso, porque ninguém veio para ficar paralisado. E a gente trabalha, a gente estuda, a gente come, a gente corre e esquece de pensar nisso. Quem é que pensou nisso hoje? Tenho certeza que ninguém pensou. Alguém pensou na importância espiritual que vocês têm dentro da casa de vocês? Alguém pensou? Pode levantar o braço. Eu tenho certeza que ninguém pensou. Ah, que bom, Roseli. Parabéns, Roseli. Maravilha. Isso é muito importante, gente, a gente acordar e ter esse compromisso, porque vocês vão dar o melhor. Vocês vão fazer o melhor. Porque nós precisamos ser tolerantes, precisamos ter empatia, precisamos ter paciência e precisamos de ter 3 coisinhas que eu acho que é importante a gente falar. Força, coragem e fé. Essas 3 palavrinhas têm um poder maravilhoso na nossa vida. Né? Vamos falar aqui, o que é a força? A força equivale a todas as forças que atuam em um corpo, dando a intensidade quanto em direção, tanto a intensidade quanto em direção no sentido, é uma ação imaginária. E da onde vem essa força? Essa força vem da natureza. Essa força vem
da luz, do sol, da chuva, do vento. A força cósmica, que é importantíssima na nossa vida. Muito importante. Como que nós vamos absorver essa força? Quando nós nos sentirmos espíritos. Porque nós somos todos espíritos encarnados nesse momento. Quando nós mentalizarmos e pensarmos que nós somos espíritos, vocês vão absorver essas energias. E nosso irmão Edmilson, no sábado, também falou uma coisa importante. Essa energia, ela tem tudo a ver com a nossa sintonia, que eu gosto muito de falar sobre vibração e sintonia. São 2 estudos também que eu já fiz aqui, muito bom. Por quê? Agora, por exemplo, vocês estão todos sentadinhos aí um lado do outro. Mas se vocês estiverem com um pensamento meio negativo, ou alguém do seu lado estiver num pensamento ruim, vocês vão entrar na sintonia. E tem que ter cuidado por isso. Muitos irmãos chegam aqui, tristes, aborrecidos, envergonhados, desanimados, violentos, e às vezes nem sabe por quê. No meio do caminho, no meio de um determinado momento durante o dia, ele se aborreceu e ele entrou numa sintonia, numa vibração de energias ruins. E a gente tem que fiscalizar, orai e vigiai. Quando isso acontece, meus irmãos, vocês devem parar, pensar um pouquinho, elevar o pensamento ao Pai Celestial, para que essa força de vibrações negativas não aflijam vocês. Para que essa força negativa não seja levada para o lar de vocês. No momento em que vocês, às vezes, estão dentro da casa de vocês. Né? Porque eu sempre pense sempre na casa, porque a nossa casa é o templo divino. Nunca pense a casa como uma matéria, que vocês vão chegar lá e vão dormir. A casa é um templo divino, então ela tem que ser cuidada, ela tem que ser preservada, ela tem que manter sempre uma energia de paz, de luz, para que vocês possam querer voltar para casa ao final de cada dia de um trabalho. Muitas pessoas não têm essa necessidade, porque já gostam do lar, porque já sabem que vai chegar em casa, vai ter uma harmonia, mas muitos não. Então, é importante que vocês, antes de voltar para casa, mentalize. Por isso também da importância que nós estamos sempre falando aqui, o culto no lar, para que essa harmonização do culto no lar seja mantida, que a casa de vocês, através do culto no lar, seja um ponto de luz. Esse ponto de luz que traz muita paz, traz aquela harmonia com aquela necessidade de vocês retornarem para os seus lares. Não é maravilhoso poder chegar e encontrar a esposa aguardando, o filho, até que não tenha ninguém, mas que a energia da casa esteja sintonizada com o Pai. Olha que maravilha. Se vocês cuidarem do pensamento, como nosso irmão Elivelto falou, que hoje não seja apenas uma terça-feira, mas seja uma terça-feira que após esse bate-papo de hoje, vocês meditem, que vocês despertem, que vocês sintam essa necessidade de ver da responsabilidade que cada um de vocês tem com a família de vocês, com vocês também. Porque isso aqui é um empréstimo que Deus dá para cada um de nós. Nós temos que cuidar desse corpo, cuidar das palavras, cuidar da nossa energia, cuidar das vibrações que nós emanamos a cada instante, causando muitas vezes um desgaste, atritos familiares, separações, conflitos. É muito importante que vocês cuidem, porque a responsabilidade é de cada um de nós, para que o lar seja mantido em equilíbrio, em paz, sempre. Né? E vamos falar também da coragem. É uma qualidade humana que envolve a capacidade de enfrentar situações difíceis, perigosas ou desafiadoras, mesmo quando se sente medo ou insegurança. Coragem. Já vimos, né, que você pode ter a coragem, a força que vem da natureza,
E nós podemos absorver essa força da natureza, a força cósmica. Todas as vezes que eu faço aqui a harmonização, o que é que eu falo para vocês? Fechem os olhos, respirem e sintam a vibração da sala. Sintam a energia dos mentores espirituais que já se encontram aqui antes de vocês chegarem. E todos já sentem um alívio, todos já sentem uma harmonia diferente. Até agora, por exemplo, respirem e solta bem devagar, que vocês vão verem como vocês vão se sentir melhor. E isso é importante que vocês façam dentro dos lares de vocês. Que vocês busquem essa força. Que vocês tenham coragem. Né? Muitas vezes a gente tem momentos que são desafiadores e nós precisamos ter coragem para saber falar, para poder não criar um conflito maior dentro dos lares, que a gente está vendo aí a cada instante, as famílias, os jovens. Nós passamos agora o mês de setembro, né, comentando sobre a quantidade de suicídios, dos conflitos, principalmente até crianças acontecendo isso, se envolvendo, porque está faltando amor, está faltando harmonia, está faltando sintonização com o Pai dentro das casas, para que essas casas sejam transformadas em lar, sejam transformadas em um templo divino. Então, precisa ter força e coragem. E também precisamos ter muita fé. Aí é mais complicado, né? Nosso irmão terminou aqui falando de fé. Eu falei para ele, comentei com ele depois, parece que você sabia que é o que eu ia falar. Porque a fé, nós temos que deixar essa fé brotar. E muitas vezes nós desanimamos, esquecemos de levar o nosso pensamento ao Pai. E só no momento, às vezes, de muito desespero, de muita dor, de muito conflito, a gente lembra que precisamos ter fé para ver um irmão curado, para ver uma situação de ser desenrolada, para que o emprego possa surgir. Então, é muito importante que vocês tenham essas 3 palavrinhas guardadas com vocês, e vocês sintam isso, né? A força, a coragem e a fé, que são momentos importantes de grande sintonia para que vocês possam manter o lar de vocês melhor. Porque todos nós temos dificuldades nos nossos lares, temos conflitos, desamor, transtornos, traição, várias situações que podem ser contornadas quando se eleva o pensamento ao Pai, quando se vê aquele irmão dentro do seu lar mais difícil. E às vezes essa pessoa difícil somos nós mesmos. Nós, às vezes, somos uma pessoa difícil e olhamos o nosso irmão achando que ele é difícil. Olhamos o nosso filho achando que o nosso filho é difícil. Aí temos que lembrar, não estamos na mesma família por acaso. Não viemos a passeio, que cada um de nós será cobrado. Principalmente aqueles o qual os casais têm filhos, e esses filhos são, muitas vezes, não bem educados, não bem orientados. Isso será cobrado, porque os filhos são empréstimo divino que o Pai concede a cada casal. E Ele depois cobrará o que você fez daquele filho que eu te emprestei. Aquele filho que eu deixei você cuidar. Aquele filho que precisa ser orientado. Tem filhos maravilhosos que vêm trazer luz ao lar. E tem filhos mais difíceis que precisa vir naquele compromisso daquele grupo que eu falei no início, de irmãos que prepara a reencarnação de cada um de nós. Por isso, essas diferenças, 7 filhos, cada filho com um pensamento, criados pelo mesmo casal, com o mesmo amor, com a mesma quantidade de
financeira, com os mesmos conflitos, e cada filho tem um pensamento. Cada filho age de maneira diferente, porque cada um é um espírito individual. Cada espírito, uns mais rebeldes, uns vêm para ensinar o pai e outros vêm para que sejam orientados. Uns mais difíceis. Toda família tem, de repente, um filho, ou todos nós sabemos disso, cada um de vocês aqui sabe. O irmão mais difícil, um sobrinho mais difícil, que precisa ser orientado. Então, é muito importante que a gente tenha esse compromisso, essa sensibilidade, essa empatia, de saber que aquele espírito veio para que seja burilado, que ele seja trabalhado, que ele veio para que seja melhor, numa condição de retorno à pátria espiritual. E isso será cobrado de cada um que não der uma boa orientação a esse filho. Não tenho muito tempo, porque eu tenho que terminar às 7h30, eu tenho meia hora, mas já perdi 5. Eu gosto de falar muito, mas o tempo não dá. Então, eu vou finalizar aqui com um questionário, que eu já fiz esse estudo uma outra vez, bem interessante. São várias perguntas que vocês vão refletir, gravar para vocês, pensar, e que hoje não seja apenas uma terça-feira, mas seja levar para meditar, para que vocês possam, a cada manhã, já buscar a força cósmica, a sintonia, para que vocês tenham a coragem e a fé de mudar aquilo que precisa ser mudado, de mudar dentro de vocês, porque nós não mudamos ninguém, nós mudamos a nós mesmos para aceitarmos as coisas que estão à nossa volta, para que o nosso sofrimento, a nossa aceitação, seja melhor não só para a gente, mas para aquele que está ao nosso lado. Você se considera uma pessoa corajosa? Se tem coragem, também tem força bastante para suportar os desafios da caminhada? Em muitas ocasiões da vida, não sabemos avaliar o que realmente necessitamos, se é de força ou de coragem. E há momentos em que precisamos das duas virtudes conjugadas, força e coragem. Há situações que nos exigem muita força, mas há horas em que a coragem se faz necessária. Eis aqui alguns exemplos. É preciso ter força para ser firme, mas é preciso coragem para ser gentil. É preciso ter força para se defender, mas é preciso coragem para não revidar. Tudo isso vocês vão pensando dentro do lar de vocês, tá? Com os conflitos, com a família, com os filhos, com a esposa ou com o marido. É preciso ter força para ganhar uma guerra, mas é preciso coragem para se render. É preciso ter força por estar certo, mas é preciso coragem para admitir a dúvida ou o erro. É preciso ter força para manter-se em forma, mas é preciso coragem para ficar de pé. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. É preciso ter força para esconder os próprios males, mas é preciso coragem para demonstrá-los. É preciso ter força para suportar o abuso, mas é preciso coragem para fazê-lo parar. É preciso ter força para fazer tudo sozinho, mas é preciso coragem para pedir apoio. É preciso força para enfrentar os desafios que a vida oferece, mas é preciso coragem para admitir as próprias fraquezas. É preciso força para buscar o conhecimento, mas é preciso coragem para reconhecer a própria ignorância. É preciso força para lutar contra a desonestidade, mas é preciso coragem para resistir às suas investidas. É preciso força para enfrentar as tentações, e é preciso coragem para não cair nas suas armadilhas. É preciso ter força para gritar contra a injustiça, mas é preciso muita coragem para ser justo. É preciso força para pregar a verdade,
mas é preciso coragem para ser verdadeiro. É preciso força para levantar a bandeira da paz, mas é preciso coragem para construí-la na própria intimidade. É preciso ter força para falar, mas é preciso coragem para se calar. É preciso força para lutar contra a insensatez, mas é preciso coragem para ser sensato. É preciso ter força para defender os bens materiais, mas é preciso coragem para preservar o patrimônio moral. É preciso ter força para amar, mas é preciso coragem para ser amado. É preciso força para sobreviver, mas é preciso coragem para aprender a viver. Enfim, é preciso ter muita força para enfrentar as batalhas do dia a dia, mas é preciso muita coragem moral para vencer-se a si mesmo. Força e coragem, duas virtudes com as quais podemos conquistar grandes vitórias, e a maior delas é a vitória sobre as próprias imperfeições. A coragem de vencer-se antes que pretender vencer o próximo, de desculpar antes de esperar ser desculpado, e de amar apesar das decepções e desencantos. Revela o verdadeiro cristão, o legítimo homem de valor. Por essa razão, a coragem é calma, segura, forte, geradora de equilíbrios, que alimenta a vida e eleva o ser aos altos cumes da glória e da felicidade total. Vocês veem que várias perguntas que a gente precisa refletir, porque tudo isso, com todos esses questionamentos que eu li aqui para vocês, tudo isso envolve várias questões, várias situações dentro dos nossos lares. E quando a gente tem força, e principalmente a coragem para mudar, precisamos ter empatia, precisamos ser tolerantes, precisamos ser amáveis, precisamos sempre pensar para não ofender e não ferir os nossos irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Eu gosto sempre de finalizar com essa música que o nosso irmão vai colocar agora para a gente.